No vídeo de ontem eu falei do fiasco bolsonarista nas eleições 2020. Hoje quero falar com você sobre o DEM, o partido que, na minha leitura, foi o grande vencedor no pleito do último domingo. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, e eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, se inscreva agora aqui no canal, se inscreva agora aqui no canal, porque você ganha sim, é você quem ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, é todo dia. De segunda a segunda, de domingo a domingo, eu estou por aqui no YouTube trazendo aqueles conteúdos, aqueles assuntos que eu sei que você curte. Quais são eles? Política, democracia, cidadania, história, cultura e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque eu ganho a sua nobre companhia e você ganha os vídeos que diariamente eu compartilho por aqui. Por isso, já ative as notificações, clique no sininho, porque eu postei, você fica sabendo, o YouTube te avisa, você fica sabendo, pá, você já assiste. Belezinha? É nóis, bora lá. O DEM, inegavelmente, foi muito beneficiado com o resultado das eleições do último domingo. E eu vou tentar dar uma geral o porquê disso. E algumas pessoas estão se equivocando conceitualmente e colocando o DEM no balaio do Centrão. Não penso exatamente por eu não coloco o MDB e o DEM exatamente no Centrão, embora elementos dos dois partidos se conectem e tenham relações e sejam, vá lá, elementos desse Centrão. A gente teria que conceituar melhor o que é Centrão. Por isso eu vou buscar a raiz histórica do DEM, PFL, Arena, o DN, para que você entenda o cenário. Como já falei aqui rapidamente, o DEM é herdeiro dessa árvore genealógica da direita brasileira. O DN, lá no centro de Lacerda, que durante o regime militar transforma-se em Arena e vira o partido de base de sustentação da ditadura militar no Brasil. Depois, com a redemocratização, eles se dividem em dois, né? Um lado vira o PDS, que depois vira PP, que é a ala ali do Paulo Maluf, e o DEM vira PFL, Partido da Frente Liberal, capitaneado ali por Antônio Carlos Magalhães. É uma bifurcação, né? São os dois partidos. Como o MDB gera o PMDB e o PSDB, o fim da Arena gera o PDS, atual PP, com o PFL, atual DEM. Então daí você compreende, sempre foi um partido de direita, o DEM. Isso não é mentira, não muda hoje. Hoje o DEM não é um partido de centro, é um partido de direita. E aí, naquele vídeo em que eu explico que o centro, né, aquele vídeo que eu falo sobre a reunião de Moro e Huck, o centro, e o que é o centro, é porque hoje, como temos o Bolsonaro ocupando a extrema-direita, o DEM acaba se tornando de centro, mas o DEM é um partido de direita. Hoje, com pegada democrática. Nem sempre foi assim. A UDN tinha uma essência golpista. Carlos Lacerda tinha uma essência golpista. Não podemos esconder essas coisas, não podemos esquecer desses fatos da história. Mas hoje é preciso ser justo que o DEM não prega fechamento das instituições, não prega fechamento do Supremo Tribunal Federal, não prega fechamento do Congresso Nacional. E tem uma coisa que eu acho que o DEM de hoje não pode ser exatamente enquadrado no Centrão por conta do período dos anos Lula. Teve um momento de Lula e Dilma, dos anos PT, fica melhor colocado dessa forma, os anos de administração do Partido dos Trabalhadores. Por quê, meu velho? Naquele período, todos os partidos, quase todos os partidos, orbitavam em torno da enorme, gigantesca influência e popularidade que Lula e o Partido dos Trabalhadores gozavam. O PP, por exemplo, é um PP, é um centrão true. Por quê? Mesmo oriundo de uma direita do Partido Militar, um braço ali da Arena e tudo mais, não teve menor pudor em ocupar espaço, estar próximo e voltar junto ao Partido dos Trabalhadores. É preciso ser justo, o PFL e o DEM não fez isso. O PFL quase morreu, virou um partido pequeno, naquele momento de excepcional popularidade petista. Mas se manteve fiel, permaneceu na oposição, tal qual o PSDB. O PSDB sofre menos essa desidratação do DEM. Tem disputas, entre o carlismo lá na Bahia, entre o Bauhaus, lá em Santa Catarina, sobrenome alemão é difícil, lá em Santa Catarina. Então você vê que
O partido desidrata, mas se mantém fiel e se mantém na oposição. Ele não adere ao projeto lulista, ao projeto do Partido dos Trabalhadores. Então é preciso destacar que não é um centrão, não é aquele que adere a tudo e a qualquer preço. Desde a ascensão, desde o impeachment de Dilma Rousseff e a ascensão de Michel Temer, vai aumentando a influência do DEM, do PFL na política nacional. E vejo que as eleições do último domingo, do primeiro turno de 2020, mostraram. Em primeiro turno, levou 3 capitais. Salvador, quando a ACM Neto faz seu sucessor de forma acachapante em primeiro turno, leva Curitiba e leva Florianópolis. 3 cidades importantes. Está no segundo turno e com a mão na taça no Rio de Janeiro. É muito pouco provável que Crivella consiga vencer Paz. Então veja, das 25 capitais em disputa, lembrando que Brasília não tem eleição para prefeito e Macapá tem aquele problema da falta de energia lá e a eleição foi adiada, das 25 capitais em disputa, 3 o DEM já levou em primeiro turno com a possibilidade de levar a quarta. Além disso, importantes estados do Brasil estão sob a administração do DEM. Aqui, Goiás é um deles, Ronaldo Caiado é governador de Goiás. Outro caso de relevância do DEM. Ele consegue ter ministros na estrutura do governo Bolsonaro sem estar alinhado ao bolsonarismo. Ou seja, colhe frutos da caneta sem pagar o preço, o ônus do descalabro do governo Bolsonaro. Onyx Lorenzoni, ele é uma exceção, ele é compreendido como uma figura mais tresloucada ali do DEM, mas é da administração e tem proximidade com o Bolsonaro. Tereza Cristina consegue criar um escudo em que ela permanece como uma espécie de técnica num governo de tresloucados, que é o governo de Jair Bolsonaro, também filiado ao DEM. Mandetta, que estava na saúde, é do DEM, hoje é oposição. Rodrigo Maia, calma aí, deixa eu me falar do Congresso à parte. O DEM hoje preside as 2 casas, Câmara dos Deputados, com Rodrigo Maia, que, vá lá, não é oposição, mas tem uma postura de independência perante Jair Bolsonaro e apanha direto das milícias digitais bolsonaristas. E ao Columbre, esse mais próximo ao bolsonarismo. Mas mesmo assim, que não segue exatamente todas as pautas que propõe o governo. Um exemplo, privatização da Eletrobras, está parada no Senado. Então veja você o grau de influência que o DEM tem. Capitais importantes, controle do Congresso, presença no governo sem arcar com os ônus que o governo coloca, colhe somente o bônus. Tem estados, governo de estados, tem uma bancada expressiva e não dá para ser dito centrão, embora tenha conexão com o centrão. Mas o que eu quero dizer é que naquele momento em que todo mundo foi para o lado do PT e do Lula, o DEM manteve a coerência e se permaneceu na oposição. Mingou, quase morreu, virou partido pequeno e agora se recupera. Para 22, o DEM pode eleger o presidente? Tudo pode acontecer. Hoje não é provável. Por quê? Porque apesar de toda essa estrutura, a capilaridade e a inegável vitória, veja você o número. Deixe-me lhe dar o percentual. O DEM, o partido do ACM Neto, cresceu 74% nas eleições do último domingo. E está disputando 7 segundo turnos do Brasil. É um crescimento muito expressivo. O partido volta a ter relevância nacional e mostra que aquele eleitor que ficou seduzido pelo discurso da extrema-direita migrou para a direita convencional, que é do que se trata o DEM, do que se trata o PFL. Qual o desafio do DEM para 22? Criar um nome, uma liderança de abrangência nacional que hoje o partido não tem. Isso não é fácil. Você criar uma liderança conhecida de norte a sul do Brasil é um desafio hercúleo, é gigante. Então, mesmo com esse capital político acumulado, o DEM pode vir a ser, provavelmente será, coadjuvante nas eleições de 2022. Ou de um Dória, ou de um projeto, uma aventura solo de Luciano Huck, hoje eu acho menos provável, mas é uma carta que está aí na mesa. Luciano Huck almoça com frequência com Rodrigo Maia. Vamos lembrar que Rodrigo Maia foi um defensor de que esses partidos todos que apoiaram Geraldo Alckmin em 18 apoiassem Ciro Gomes. Ele perdeu o debate interno ali, inclusive o DEM apoiaria Ciro Gomes. Hoje eu vejo esse cenário como menos provável devido à musculatura acumulada pelo DEM. Não acredito que Ciro Gomes hoje tenha cacife para negociar um acordo com esses partidos. Ele tentaria realmente ali a Rede, o PSB, que é uma tentativa de articular uma força de centro-esquerda
perante PCdoB, perante PT, perante PSOL, mas eleitoralmente, se a gente analisar o último domingo, não foi tão bem sucedido assim. Essa postura do PDT e do PSB não conseguiu a relevância que queria em alguns municípios, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, para dar esses exemplos. O DEM tem esse problema. Tem um protagonismo hoje no governo Bolsonaro, sem arcar com os problemas, sem ter que pagar a conta dos problemas do governo. Tem um protagonismo no Congresso Nacional, não sabemos como isso vai ser a partir de fevereiro, onde teremos novas eleições, e provavelmente não vai ser encaminhada aquela possibilidade de reeleição para o Senado e para a Câmara Federal, que eu já falei aqui algumas vezes, discordo, não acho um bom projeto a reeleição do presidente dessas duas casas, com grandes cidades sob sua administração, ou seja, tem essa máquina municipal espalhada no país para trabalhar, um nome que não é necessariamente seu. Dá tempo de inventar uma liderança? Dá, mas é difícil. Pode ser a CM Neto, pode ser, eu não vejo nenhum, pode ser o Andretta, mas não vejo nenhum com potencial para cabeça de chapa. Eu considero todos eles bons vices para uma composição, mas para a cabeça de chapa tenho a impressão que a estrutura toda do DEM vai servir, vai ser acoplada à estrutura de outro candidato. Deixa eu minha pergunta para você. Quem você acha que venceu as eleições? Ontem a gente estava falando de derrotados, hoje a gente está falando de vencedores. Quem você acha que venceu? Concorda com a minha leitura em relação ao PFL e DEM? Concorda? Quem você acha que pode ser um nome que o DEM venha apoiar, que venha trabalhar para a eleição de 2022? Tudo isso eu deixo essa pergunta para você responder aqui nos comentários. Sempre lembrando que eu leio tudo e respondo todo mundo nos comentários. Eu chego à noite, sento no computador e respondo você, porque é uma honra contar com a sua inteligência, com a sua reflexão aqui, contribuindo para o debate da nossa comunidade aqui no canal. Beleza? Se você chegou até aqui, like. Joinha, joinha, joinha é o que eu lhe peço, meu velho. É meu pagamento, é a sua interação positiva para que a plataforma YouTube reconheça a sua interação e faça o vídeo alcançar mais pessoas. Beleza? É o que eu lhe peço, é o que lhe solicito. Não lhe custa nada, me ajuda muito. Por que não fazer? Não é mesmo? Além do like, peço para que você compartilhe com a sua rapaziada aí. Se você acha que as pessoas vão se interessar por esse assunto e tudo mais, manda no zap da galera aí. Alright? Vamos lá. Lives no final de semana. Sexta-feira vamos fazer uma leitura de cenário com o cientista político Francisco Tavares, o popular Frank. Ele é professor da Universidade Federal de Goiás. Vai estar aqui conosco às 9 da noite, um cientista político de renome, tem uma leitura muito perspicaz de cenário e tudo mais. Vamos ver se ele concorda com essas teses da derrocada do bolsonarismo, do fiasco bolsonarista nas eleições, da ascensão do DEM, dessa ascensão do PSOL à esquerda. Vamos pegar essa leitura toda do Francisco Tavares. Sabadão, clássica Morgan Costa, lá no canal do Morgantini. Beleza? Meu velho, minha filha, excelente terça-feira para você e é nóis!